Salve galera! Beleza? Tudo bom por aí? Suicídio. A gente tem ouvido falar muito disso entre pastores ou membros de igreja, pessoas estão se matando. O que você acha disso, Eduardo? Rapaz, eu acho que muitas razões existem em torno disso daí, viu, meu? Especialmente aquela realidade dentro das pessoas que discorda, sabe? Você acredita então que a pessoa ela se sufoca, vai se suprimindo até dar vontade de se matar? Rapaz, até chegar a uma situação, como eu diria, insustentável, né? Eu acho que todo mundo chega a uma situação insustentável. E aquilo que essas comunidades, vamos dizer assim, promovem não ajuda as pessoas, né, cara? É aquela alegria enlatada, né? A venda da alegria enlatada, que o cara tem que estar sempre feliz e contente, nunca aceitando que ele pode ser um ser humano que tem problemas, mas que mesmo assim Deus pode amá-lo por ele mesmo assim ter problemas? É, porque a igreja é um problema sério, sabe, meu? É um ajuntamento de gente mentirosa, né, cara? Ah, sim. Tem outra palavra para isso? Mascarados? Rapaz, tem. Todo mundo é obrigado a usar a máscara do grupo para ser aceito pelo grupo. Se ele tem algum sentimento diferente, algum pensamento diferente, ele não pode externar esse tipo de situação, porque de repente ele já sabe que vai receber, sei lá, certas alcunhas como de carnal, de, sei lá, não espiritual, né? Sim. De alguém, sei lá, sem espiritualidade, que está perdendo a fé, sei lá, rapaz. Caído da graça. E coisas semelhantes nessas igrejas que fabricam Deus, né? Porque eu acho que Deus nessas igrejas são uma versão de Deus, né? O que eu acho interessante disso tudo é porque, infelizmente, é o lugar que mais fabrica doença psicossomática, ansiedade, angústia, depressão, estresse, fobia, pânico. Sim. Na instituição sempre acontece dos membros estarem assim ou se tornarem assim. Mas as pessoas são obrigadas a negar isso. Ninguém pode confessar isso. Ninguém pode chegar, por exemplo, numa oração com uma adolescente que foi completamente rejeitada na situação, dizendo assim: Senhor, me perdoa porque eu odeio os adultos. Para mim ela está perdoada. Sem dúvida. Não é? E talvez, como, por exemplo, Jesus disse, uma oração que não foi feita de si para si, né? Porque a maioria das coisas que se fazem nessas comunidades é de si para si. Eu fico perguntando se Deus tem alguma coisa a ver com isso. Eu acho que nada. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, porque hoje a voz muda, né? Porque tem encantamento da voz, né? Ó Senhor, meu Deus e Pai. Graças te dou. Aí uma vez eu escutei uma pessoa falar assim: obrigado, Senhor, porque Satanás tem me oprimido. Sim. Eu escutei uma oração dessa, você vê como é que chega o ponto da somatização da pessoa, né? Sim. De agradecer porque Satanás atentou, mas não era Satanás, era o próprio desejo da pessoa. Sim. Era a fantasia de que Satanás estava tentando ela sexualmente. Então, mas aí você fica pensando, como seria se essas pessoas se manifestassem no que verdadeiramente elas pensam e sentem? Elas seriam aceitas? Será que elas necessitam de aceitação? Porque essa aceitação entra naquela conversa que a gente teve sobre autoimagem, autoestima e autoconfiança, né? Sim. Nunca é pra mim, é sempre pro outro, né? De certa maneira, né? Porque as motivações que muitas vezes nos norteiam, elas são egoístas, são narcisistas, né, cara? São sempre o espelho. Eu vou fazer para saber o que o outro vai me responder. Sim. Ou para me sentir melhor. Sim. E muitas vezes quando eu faço isso motivado pela culpa, pela oblação, como acontecia na época dos profetas, né? Pelo sacrifício, mas isso jamais vai resolver. Isso só vai acumular, porque por isso que chega numa certa situação que não dá mais. Porque o símbolo já está esgotado, né? Cansou-se o símbolo, né? Já se usou tanto que perdeu o significado. E daí a pessoa vai vendo que aquela situação não funciona na vida real. Porque na vida real não funciona. Sim. Nos seus sentimentos reais, nas coisas que se passam com você. É porque sendo da porta para fora, já era. A realidade. Né? Começa tudo de novo, né? Então, você entra numa situação onde alguém está falando nada e você está ouvindo nada. Alguém
relaciona quase nada e você também sai sem relacionar situação nenhuma e consequentemente o que acontece com você? Você não melhora. Mas no final Deus falou poderosamente comigo. Sim, o que é isso? Você costuma perguntar, como que foi isso? Não sei. Então, porque... Não tenho a mínima ideia. Às vezes a pessoa tá, como a mulher falou, fazer a vontade de Deus, mas eu perguntaria, essa vontade aí não é do homem? Né? E qual a vontade de Deus? Então, essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar bem mais do que nós já imaginamos. Aí você imagina que você tem um cara que ele, estudado ou não para aquilo, ele sofre pressões cotidianas para cumprir ritual, tempo, ele não está preparado para ouvir problema das pessoas que chegam e procuram. Sim. Ele tenta fazer múltiplos papéis que ele mesmo não tem, sabe que não tem impulso para aquilo, no final das contas a corda chega na mão dele, arrebenta e ele vai fazer o quê? Arrancar a própria vida, né? De tanto desespero que ele pode chegar, né? Às vezes o cara vai morrer pela pressão que ele aceitou, porque nós não temos que aceitar a pressão de que nós de repente devamos carregar todas essas pessoas nas nossas costas, nem muito menos a existência de Deus, como nós falávamos numa outra situação, porque a existência de Deus jamais poderia ser suportada nas costas de ninguém. Mas é o que Jesus falava sobre aqueles que atavam fardos pesados nos outros, aqueles que pressupostamente diziam que iam ajudar as pessoas a enxergar, Sim. Mas não enxergavam quase nada. Talvez seja aquele discurso de colocar na pessoa essa responsabilidade de você é o anjo da igreja. E o cara abraça essa ideia com uma convicção tão forte que ele se acredita como o redentor anjo da igreja, né? Sim, aí você pensa que você, sei lá, seja um ser extra-humano ou além do humano, e essa coisa não suporta não. Porque, vamos partir um pouco para a humanidade de Jesus. Ele passou fome, ele passou sede, ele teve sono. Sim. Ele não aboliu a sua própria humanidade, né? Sim. Aí esse é um dos maiores problemas da igreja, porque essa igreja atual aí, seja ela de vertente reformada ou evangélica, né, é agnóstica, né, cara? Sim. É docética. Ela nega a humanidade para buscar uma supra... Eu não sei, existe um desequilíbrio muito grande em que as pessoas não sabem ler, sei lá. Sim, interpretar o texto de maneira simples. Sim, e talvez nem leiam também. Nem leiam. Vivemos comunidades que não leem e lideranças que também não sabem ler. Sim, e não é difícil. É como alguém me disse, usa o texto por pretexto. Alguém me dizia isso daí no passado, sabe? Quando realmente não houve muito trabalho de tentar perceber o que se quis dizer, em que situação se quis dizer aquilo, né? Então é simplesmente a Bíblia diz, assim, ou Deus disse, sei lá. O texto fora do contexto gera um pretexto. Sim. Então o que acontece? Como nós somos seres de linguagem, né? Nós muitas vezes não temos condições dentro desses lugares de dizer o que precisamos, de manifestar os sentimentos que de verdade estão dentro do coração da gente, não é verdade? E às vezes até dá canseira com essa coisa já. Mas isso me lembra o que a gente estava conversando agora há pouco, que você disse, um falando, talvez nem saiba muito bem o que está falando, e muitas pessoas, ninguém ouvindo, né? Sim. Então isso é o quê? Fazer nada? É quase uma pessoa sem voz para um público sem ouvidos, né? É um absurdo. Portanto, aquela ideia que nós conversávamos sobre Nietzsche ter falado da morte de Deus, né? Não é a morte de Deus propriamente dita, é a morte, né, desse Deus consumido, desse Deus criado, desse Deus forjado. Deus de Constantino, Deus da Idade Média. Deus... Sim, rapaz, muitas versões numa coisa mais falsificada do que nunca, sabe? Sim. E consequentemente, como nós não podemos ser falsificados eternamente, porque vai haver uma hora que vai acontecer o quê? A represa vai... Quando ela arrebenta, era uma vez. Aí já era, ou seja, a nossa realidade vai buscar saídas nessa compressão aí.
vivida nessa pressuposta espiritualidade. Você tá com muita pressão aí? Tira a pressão, procura ajuda real de alguém que seja especialista na área. Não vai pegar a boqueta não e bota pra fora pra você não fazer bobagem aí. A vida já é curta, não vai acabar com ela assim tão rápido, né? Lógico, sem dúvida, porque quando alguém se mata, não é que ele queria se matar. Ele queria ajuda, queria eliminar o problema, né? Sim. Seja ajuda de um psiquiatra, de um sarar psicólogo, da dor, psicanalista. né? Mas é por aí mesmo, Douglas. Por aí. Fechamos a conversa de hoje? De hoje fechamos. 10 minutos corridos aí e ainda nem começamos o assunto. Forte abraço. Sim, é aí que nós dizemos que temos que voltar sempre a esses assuntos, né? Porque existe alguns de hoje aí que pensam que pode ter, sei lá, conversas. Uma hora uma conversa, depois ele passa para outra, depois não tem mais nada para dizer. Aí disse que disse, mas não disse nada. Não disse nada. Vamos voltar a isso. Falou!